Olha eu aqui mais uma vez, falando sobre autojulgamento, né? Na nossa série de Pare de se julgar, hoje eu estou aqui no sétimo dia. E eu vou pegar eu não sei aonde eu vi, se foi no Instagram, no YouTube não, porque é fácil achar os comentários. Mas alguém chegou e colocou uma pergunta: como pregador, aonde você coloca Deus nos teus vídeos? Então, eu achei interessante porque, primeiro, eu não sou um pregador. Pregador é quem prega alguma religião. E eu, na verdade, eu tenho sim uma religião que é a minha. E ponto, né? Baseada num certo agnosticismo. Eu estava pesquisando antes de falar isso aqui, que o agnosticismo ele prega que a mente humana é incapaz de entender o universo, Deus e todas essas coisas que nós chamamos de Deus. Mas o que mais se aproxima de Deus para mim é o Deus dito por Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII, nascido na França, filho de judeus portugueses, há muito tempo. Einstein comentou isso, né? Quando perguntaram de Deus, ele falou: o meu Deus é o Deus de Spinoza, que em síntese é tudo. Tudo, tudo, tudo que você fala, de alguma forma, estar em Deus. E eu entendo que no Axis, toda vez que a gente está fazendo alguma pergunta, né? Um exemplo, como pode melhorar essa situação? No meu entendimento, é uma forma de oração, é uma forma de conexão, eu com essa divindade, que eu prefiro chamar de universo, tá? E por que que eu coloquei hoje essa questão de Deus na nossa conversa sobre autojulgamento? O quanto as religiões, as atitudes religiosas, as crenças religiosas, principalmente sobre um Deus, elas não fizeram. Com certeza, eu estudei em escola de freira, tá? No meu primário, do primeiro ano ao quarto ano do primário. Ah, e depois meus filhos estudaram em escola salesiana, tal. Casei em igreja, meus filhos batizados, tudo isso. Mas fizeram primeira comunhão. Então eu sou muito ligado à Igreja Católica, mas respeito todas as religiões. Eu brinco, me chama que eu vou. Onde vocês me chamarem, eu vou. Mas as religiões, principalmente aquelas derivadas do judaísmo, que pregam um pai que pune, que não faz o menor sentido para mim, né? Eu não consigo imaginar alguém que puna como um universo, como um Deus supremo. Primeiro que ele tem o tempo todo do mundo, né? Para mim, Deus não precisa punir a gente mesmo se pune. E aqui que entra o tema, aonde a gente se pune? No auto-julgamento. Essa semana eu estava comentando num grupo, eu não lembro bem se foi, foi num workshop, dentro do próprio Axis. E eu usei uma palavra, um termo que eu aprendi durante meus 16 anos de terapia, que é temor reverencial. É você temer aquele a quem você reverencia. A quem a gente primeiro reverencia na nossa vida? O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, que são os primeiros a colocarem os não na nossa vida. O não é importante como definição de limite. Eu vejo que essa geração que veio
até nossa, de quem nasceu na década final de 50, 60 e daí em diante, elas abriram, na minha opinião, demais a questão do respeito para com os mais velhos e está gerando uma geração sem limites. E um ser humano sem limite, ele fica inseguro, isso é óbvio, tá? Mas até aí tem uma coisa para mim pior. É quando o não é para negar a tua capacidade. Eu vi certa vez uma história de uma aluna que ouviu o pai dela o tempo todo. Quando ela queria dar alguma opinião, o pai dela falava: Até parece que você sabe mais que eu. Até parece que você sabe mais que eu. Mas, pai, por que você está pagando para eu estudar? Para você estudar, mas você nunca vai saber mais do que eu. Até que teve um dia que ela, na minha opinião, corajosamente tomou uma decisão de pedir a conta na empresa que ela trabalhava para o pai. E o pai chegou e falou: Mas como? Você vai sair daqui? Lógico, eu vou onde me valorizam. Ela rompeu o auto-julgamento. Ela deixou de dar poder para aquela opinião do pai dela em relação a ela. Né? Quantas vezes nós ouvimos isso e muitos pais, nós, não falamos isso. Você não consegue, você não consegue. Eu, no meu caso, acho que poucas vezes eu falei isso, até eu tenho vídeos hoje do meu filho, que tem 30 anos, o mais novo, o pai do Henrique, que ele falava, tem um vídeo que ele fala, não quigo, não quigo, não quigo. Não, você consegue, você consegue. Eu sempre procurei incentivá-los, né? Tanto que, na minha opinião, graças a esse meu incentivo que eles conseguem, os dois entraram na USP. Coisa que muita gente acredita que não é possível. E eles entraram na USP. Esse mais novo está fazendo doutorado com 30 anos na USP. Contudo, de ser diagnosticado com TDAH, essas coisas todas. Mas, por que ele está fazendo isso? Porque ele não caiu no auto-julgamento de que o TDAH podia impedi-lo. Que o déficit de atenção podia impedi-lo. Que o fato dele ser hiperativo podia impedi-lo. E ele usou isso que as pessoas colocavam em relação a ele como força. E aqui eu repito: aquilo que as pessoas apontam para nós como a nossa maior fraqueza, o nosso defeito errado em nós, é a nossa maior grandeza. Então, é o que eu tinha para falar nesse o curto espaço, que eu não quero me estender, acabei me estendendo bastante aqui. Tá? E voltamos amanhã continuando nesse para de se julgar e principalmente nessa questão do quanto a nossa criação impacta nesse nosso auto-julgamento. Tá bom? Então, um beijo do meu coração, no coração de cada um de vocês e espero vê-los pessoalmente o quanto antes possível. Sou Flávio Marcos Lucas, um facilitador de consciência. Um abraço.